existe uma grande diferença entre receber uma palavra de Deus, uma promessa que foi feita, e realmente estar pronto para viver. Por quê? Porque muitas vezes o que separa o dia em que Deus te dá a visão, que foi dada a visão que normalmente às vezes é em sonho ou em uma profecia, e o dia em que ela se cumpre é uma palavra que a gente detesta, que no caso é o processo, né? Ninguém quer passar pelo processo, só quer chegar até, só quer a terra prometida, mas todo mundo ignora simplesmente que a gente precisa passar por esses processos. E eu trouxe aqui, inclusive estou sendo guiada pelo roteiro aqui que eu preparei, porque eu gostaria de trazer também coisas da Bíblia para que vocês entendam e que a gente entenda histórias que foram faladas na Bíblia e nos traga aos dias de hoje, né? Então temos a história de José. Pensa na história de José. Ele ainda muito jovem, Deus deu a ele sonhos grandiosos e ele viu que seria um líder. Inclusive ele falou, né, para todo mundo esse sonho. Então muitos tiveram inveja, inclusive os próprios irmãos jogaram ele num poço, né? Como a gente sabe, inclusive vai falar aqui, ó, que teria autoridade, mas o capítulo seguinte da vida dele não foi um trono, foi um poço, e realmente foi. Então foi um deserto que forja o caráter dele, inclusive quando ele volta já realmente líder, né, que o que Deus havia prometido ele cumpriu, ele perdoa os irmãos dele. Talvez se ele não tivesse formado o caráter, né, se Deus não tivesse feito ele passar por isso, quem sabe ele nem isso iria perdoar e já iria estar distante de Deus, porque Deus ele pede para que a gente tenha misericórdia e perdão, mesmo quando as pessoas não merecem, porque muitas pessoas podem ver essa história e pensar, eles com certeza, os irmãos dele com certeza não mereciam perdão, mas para Deus tudo é diferente. E às vezes afeta muito mais quando você recebe aqueles que te machucaram de um jeito bom, eles se sentem mais mal, né? É o que eu percebo. Então, José ele foi traído, né, pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado e jogado numa prisão. Ele passou anos no escuro, no esquecimento, vivendo o extremo oposto daquilo que Deus havia prometido. Esse foi o deserto. Então, Deus, às vezes, ele nos dá uma visão, né, de um futuro, inclusive, normalmente é sempre muito lindo, e às vezes a gente está vivendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos deu, mas que, se a gente tiver fé, a gente vai enxergar até mesmo que não dá para ser enxergado no momento, né? A gente vai ter uma visão que Deus já nos deu e vai se apegar a isso e viver o processo, mesmo que ele não seja dos melhores, e saber que Deus quer ensinar alguma coisa. E quanto antes a gente aprender, melhor, porque com certeza nós vamos aprender e Deus vai nos dar a promessa, né? Principalmente se a gente se manter firme. E quantas vezes a gente se sente exatamente assim, né? Deus te deu uma promessa, arde no seu coração um propósito, mas a sua realidade hoje parece um poço. Parece que tudo está dando errado, as portas não abrem, o cansaço bate e a vontade de desanimar é diária. E isso é muito real. Eu percebo que muita gente está cansada, inclusive. Tem muitos relatos que a gente vê nas redes sociais, onde as pessoas estão exaustas, as pessoas não têm mais ânimo. Então, e uma prova que o inimigo, ele também faz a parte dele, né? Quer nos fazer desacreditar, quer nos fazer duvidar, quer nos fazer estar longe do que Deus quer pra gente, né? Porque Deus, muito pelo contrário, ele nos quer animado. O livro de Provérbios tem uma parte onde ele diz que as mulheres, elas sorriem para o futuro, ou seja, não tem lugar para ansiedade, porque elas confiam tanto no Senhor que elas riem. Então imagina, você não ter consciência do que vai haver no seu futuro, talvez uma visão que Deus deu, mas ainda assim você ri perante o futuro, porque você sabe que Deus é um Deus que não vai te abandonar e que nunca vai deixar faltar nada, né? Então, olha o segredo do deserto, né? Enquanto José estava na prisão, Deus não estava atrasado. Deus estava forjando o caráter que José precisaria ter para suportar o peso da coroa. Eu fico toda arrepiada. Me arrepio toda, por quê? Porque às vezes José estava talvez desacreditado porque ele é humano. Quem sabe ele não duvidou muitas vezes, não questionou a Deus, né? Nesse momento do presídio. Como assim, Deus? O Senhor deu uma visão dessa e agora tá tudo dando errado. O que era para dar certo começou a dar errado, então perdi essa promessa. O que foi que aconteceu, né? Acho que ele pensou. Mas, na real, Deus, ele estava forjando o caráter que José precisaria ter, né? Para suportar o peso da coroa. Que coisa linda, né? A gente sabe que Deus quer o melhor e a gente não tem noção do quanto. E às vezes Deus quer nos dar tanto, 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 que precisa nos forjar para que a gente não se perca.
né? Então ele quer nos abençoar de forma poderosa, mas para que essa bênção de fato seja bênção, né? E que não seja maldição, ele nos forja para que nosso caráter não seja moldado e que a gente não venha a se perder. Então, o deserto não veio para matar a promessa, muito pelo contrário, ele veio para preparar o coração de quem ia recebê-la. Então é muito lindo o cumprimento, né? E no tempo exato, nem um minuto antes, nem um minuto depois, Deus tirou José da prisão e o colocou como governador de todo o Egito. A promessa se cumpriu de uma forma muito maior do que ele imaginava. Eu acho que assim, no momento que se cumpriu, José com certeza não acreditou e com certeza as pessoas em volta também não acreditaram, né? Muitos podem ter duvidado por muitas vezes e as circunstâncias falam o contrário. E às vezes você está passando por isso. Você está olhando para as circunstâncias como José olhou e pensou: eu acho que Deus já não está mais comigo. Talvez aquela promessa tenha sido coisa da minha cabeça, mas não. Deus, ele nos momentos mais improváveis, ele vai cumprir essa promessa que te deu, porque ele não é um Deus que mente. Ele cumpre o que ele fala e principalmente se você for guiado por ele, porque Deus, ele vai nos guiando, ele vai nos falando. E a gente tem que procurar por essa voz, né? Pela voz que nos guia, pela voz que realmente nos leva para um novo patamar. E aí, por isso, se você está vivendo o seu processo hoje, se está doendo, se parece injusto, não desanime, porque Deus não esqueceu o que Ele te falou. E Ele está trabalhando em você no oculto, preparando a sua estrutura para o que está por vir. Aguenta firme, o poço não é o seu destino final e a promessa vai se cumprir. Continue caminhando. Perfeito, né, amigas? Eu acho assim que a gente deve confiar acima de tudo e saber que Deus é um Deus que cumpre mesmo a palavra e que Ele vai fazer acontecer tudo aquilo que você sempre sonhou, até aqueles sonhos mais engavetados, aqueles sonhos que de anos que você acha que Ele nunca ouviu. Deus escuta tudo, amiga. Ele é um Deus de detalhe. Ele diz que tudo aquilo que a gente pedir, Deus dará, né? Porque se a gente tiver fé, principalmente, né? Que Deus diz que a fé move montanhas e isso é muito real. Então, se a gente tiver fé que aquilo vai se cumprir, não tem nada que impeça, amiga, não tem nada e ninguém. E principalmente se for uma promessa que Deus te deu, né? Eu vejo muita gente tendo promessa de casa, de relacionamento, de faculdade, enfim, de muitas coisas que Deus disse, né? Prometeu que iria abrir a porta e ele abre, viu, amiga? Não se engane, achando que só porque as circunstâncias estão dizendo o contrário, que você está desanimada, que muda alguma coisa, porque César acreditou até o fim, mesmo com as circunstâncias todas dando errado, mas ele confiou que foi Deus quem falou, né? Foi Deus quem deu o sonho para ele e que Deus iria cumprir. Então eu creio, como José, que Deus vai cumprir todas as promessas na minha vida e na sua, e eu tenho certeza que vai ser a coisa mais linda. E nós vamos testemunhar, porque Deus não quer nada mais, nada menos da gente do que testemunho, né, que a gente conte e dê a glória a ele, né, que a gente honre o nome dele, é isso que ele quer da gente, porque um Deus que tem tudo, ele não vai querer mais nada dos seus filhos que se não for isso. Então, que a gente possa louvar o nome dele, né? Ainda mais quando se cumprir todas as promessas. E até mesmo antes, amigas, não busquem apenas por promessas, não busquem apenas pelo que ele pode oferecer, porque Deus é um Deus que ele é cuidadoso, ele é ciumento, ele é um pai, ele é amoroso, então ele é muito mais do que o que ele pode te dar, ele é muito mais do que isso. Então, quando a gente entender que Deus é um Deus, que ele é um amigo, que ele é um confidente, que ele está nos dias mais difíceis, nos dias mais felizes também, e que a gente pode contar sempre, a gente vai entender o poder da intimidade com ele, principalmente com o Espírito Santo. Para quem não entende, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho subiu e está sentado à direita de Deus Pai. E agora veio o Espírito Santo, né, Consolador, e ele veio para nos ajudar. O Espírito Santo é uma pessoa, então a gente pode convidá-lo, e ele é Deus, então a gente pode convidá-lo para fazer tudo com a gente. Às vezes a gente está estudando, a gente está trabalhando, e a gente tem que convidar ele para fazer as coisas com a gente, para nos ajudar, para nos clarear, para nos dar discernimento em todas as decisões e nos ajudar também a orar, né? Com isso a gente consegue ter uma intimidade ainda maior, né, com o nosso Pai, e não existe coisa melhor. Eu posso lhe garantir que você vai amar estar na presença dele, não vai ter nada que preencha mais do que isso. Então é isso, amigas, o vídeo de hoje foi um pouco mais curto, mas porque foi um bate-papo mesmo sobre
o processo que a gente tem que passar para conseguir alcançar, né, nossas bênçãos que Deus vai mandar, né? Deus, ele dá mesmo todas as bênçãos de vida que a gente já tem, assim, já nos deixa feliz, né? E Deus ainda dá muito mais, porque ele é um pai assim que não existe, é infinita a misericórdia dele. Então é isso, amigas. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se puder, né? Claro, para nos ajudar. E é isso. Eu quero estar trazendo a palavra de Deus, eu senti de Deus que é necessário. Eu acho que está faltando mais pessoas aqui. E eu acho que não tem coisa melhor do que estar trazendo isso para vocês. E é isso.